Pode ser a Maria Helena fazer a oração? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e santo, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento que estamos aqui reunidas, Senhor, como a tua igreja, buscando, ó Deus, unidas, mais uma noite de aprendizado. Quero agradecer por cada irmã que aqui já se encontra, Senhor, entregando em suas mãos a sua filha e serva, Senhor, a Jane, Pai, que está nesta noite como instrumento para servir. Que o Senhor ajude, Deus, capacitando ela, usando ela como instrumento para falar aos nossos corações, hoje sobre a amabilidade, Pai. Estamos estudando as virtudes do fruto do Espírito, Deus, para que o nosso jardim, no nosso coração, possa estar alicerçado cada vez mais em Tua presença. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, boa noite, irmãs. Primeiramente, eu quero agradecer, quero começar com uma palavra, gratidão. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo com vocês, sendo mulheres cheias de graça, me tornando uma pessoa melhor, como cada uma de vocês aqui querem ser. Bem, nós já vimos o fruto do Espírito do amor com a irmã Cone, foi uma bênção. Vimos o fruto do Espírito da alegria com a irmã Márcia, que foi outra bênção. Vimos outro fruto do Espírito com a irmã Luísa, que foi uma bênção. E com a irmã Maria Helena, que também foi outra bênção. E com todas as outras irmãs que eu encontro no bate-papo, cada uma com seu jeitinho. Me edifica muito, minhas irmãs. Vocês não sabem como vocês são importantes na minha vida. Então, eu começo aqui com essa palavra, gratidão a Deus. Bem, vamos começar, né? Iremos hoje estudar sobre a amabilidade. Na versão da NVI, ela se chama amabilidade. Na versão João Ferreira de Almeida, ela se chama benignidade. E na linguagem de hoje, ela se chama delicadeza. Mas antes, quero recapitular alguns versículos para chegar ao fruto do Espírito da amabilidade. E vamos estudar o mover do Espírito Santo, aquele que realmente sacode, transforma as nossas vidas, aquele que realmente nos muda lá no nosso interior, não só externo, aquele lá dentro, que só a gente sabe, e o nosso Deus. Queria que vocês abrissem Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Amém? Todas acharam? Posso ler? Posso? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu
eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Bem, nesse versículo que nós lemos, fala que toda pessoa que recebe Cristo em seu coração também recebe o selo do Espírito Santo. E com a graça de Deus, temos o Espírito Santo em nós. E ele é a garantia que nós pertencemos ao Pai. Olha que bênção, né, irmãs? Que bênção saber que nós pertencemos ao nosso Pai. Nesses versículos, também que a gente leu, diz também que nós temos um espírito, mas ainda estamos na carne. E carne e espírito, elas não andam juntos. Eles são inimigos. Não tem como. A Jane, carne, Jane, espírito. Cada uma de nós, não tem como elas andar. As atitudes não andam juntas. Não tem como. Não tem. Não tem como você falar, mas eu ainda estou na carne. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Porque nós fomos chamadas para viver no Espírito. E para isso temos que orar constantemente, para que Cristo crucifique nossa carne e que possamos morrer em nós a natureza humana e florescer a vontade do Pai. Isso que o Espírito faz. Quando deixamos ele mover, o Espírito, ele mover em nós. Eu creio, irmãs, que Deus vai nos quebrantar verdadeiramente e vamos sentir esse mover do Espírito Santo. Vamos nos tornar mulheres cheias de graça, que realmente fazer a diferença, o que o nosso Pai deseja para nós. Porque a nossa carne briga, é uma luta. Mas o nosso Pai quer o melhor para nós. Ele quer que nós se tornemos pessoas melhores. Agora sim, vamos entrar no capítulo do livro, capítulo 6, a amabilidade, na versão da NVI, na João Ferreira de Almeida, benignidade, e na linguagem atual de hoje, delicadeza. Então, primeiro vamos ver o conceito da amabilidade. Vamos entender. No livro, a autora fala que a amabilidade é o amor refinado. Quer dizer, puro. É um amor puro. Agora eu vou dar 3 ilustrações para vocês. Depois dessas ilustrações, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem para mim, sem justificar o porquê vocês escolheram essa opinião. A primeira ilustração é: você está numa loja bem chique, daquela chique mesmo, gente. Pensa aí, você entra, as vendedoras já estão em cima de você, ela já vem, aí você fala assim, eu gostei dessa, ela já vem, já te coloca no provador, nossa, não sabe o que faz contigo. Nossa, você se sente a rainha. Aí, no final da compra que você efetua, te leva lá no final da porta, nossa, a pessoa é muito gentil com você, você não sabe nem o que faz. Segunda ilustração. Você está num restaurante bem chique. Eita, coisa boa, né? Comer, né, povo? Aí você está lá, mas daquele restaurante bem chique mesmo, gente, que o gerente, o garçom, você vai perguntar uma coisa, eles já estão em cima de você. Nossa, você é tão bem tratada. Ixi, você não sabe nem o que faz. Terceira ilustração. Você está de férias com a sua família, com o seu marido, num hotel 5 estrelas, daqueles que você, eita, é o sonho. Você chega lá,
as pessoas te atendem muito bem. 2 horas da manhã você fala, nossa, meu travesseiro não está legal. Você poderia trazer para mim a atendente com aquele sorriso enorme? E ela te traz. Eu gostaria que vocês me falassem. Vocês acham que essas pessoas elas estão sendo amáveis ou elas estão sendo educadas? Eu gostaria que vocês abrissem o microfone, mas não precisa justificar. Só falar o que vocês acham. Para mim, Eu acho que elas estão sendo educadas. Certo. educadas. Educadas. Mais alguém? Educadas. 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 Também acho educadas. Oi, coisa boa. Participação das minhas irmãs. Eita, bom demais esse povo. Distrair, né? Porque aí é bom que a aula flui. E agora, eu não vou falar a resposta, não. Voltando no livro, a autora também fala para nós ler e memorizar Efésios 4, versículo 32. Gostaria de uma irmã que esteja voluntária para ler. Efésios 4, versículo 32. Eu posso ler, Jane? Pode, amor. Efésios 4, 32. Sejam Isso. bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha, a autora ela fala, obrigado, viu, Flávia? A autora fala que era bom que a gente memorizasse e lesse para toda a nossa família desde a infância. A autora também fala do livro que, na realidade, a vida agitada tende a nos deixar irritadas, mesmo sendo cristãs, irmãs. Vivemos sempre com pressa, somos às vezes impacientes, às vezes até mal educada, ríspidas com as pessoas. Ela também frisa no livro que não é fácil ser amável hoje em dia. Sabe, irmãs, eu fiquei muito pensativa nessa frase da autora. Muito pensativa. Sabe por quê? Como é assim? Eu quero ser a serva do Senhor, eu quero servir a Cristo, ser uma mulher cristã, quero realmente servir a Deus e não quero ter a característica de Jesus. Como assim? Eu gostaria que vocês também refletissem um pouco. Às vezes, com algumas atitudes da gente, a gente às vezes para e pensa, como assim eu não quero a característica de Jesus em mim? Porque quando deixamos a carne gritar em nós, irmãs, a gente fica bem longe de Deus, a gente não tem a característica de Jesus. Então, não adianta falar que a gente quer ser imitador de Cristo, se a gente não quer ter a característica dele. Não adianta. Agora, voltando lá para as 3 ilustrações que eu dei lá primeiro, essas pessoas, elas estão sendo educadas, elas não estão sendo amáveis. Elas estão sendo educadas, porque faz parte do protocolo do seu serviço. Elas querem que você seja fiel à marca, à loja, o hotel, o restaurante. Ela quer que você coloque lá no seu Instagram, lá, a foto lá, aqueles 5 estrelas lá do hotel. Ela quer que você sinalize. Ela quer que você coloque lá a foto do hotel, da comida. Ela quer que você fidelize o lugar que você foi e se sentiu acolhida. Mas o fruto da amabilidade, irmãs, que a gente está estudando, não é isso. A tradução bíblica da amabilidade
benignidade e delicadeza, elas são usadas para traduzir a palavra grega. Se alguém entende grega aí, eu acho que é assim que se lê. Chestotes. Eita, alguém entende grego? Eu ouvi o professor falando isso. Chestotes, que é a palavra benigna em grego. Algumas vezes traduzidas por bondade, que significa disposição amável, atitude de boa vontade para com o próximo. Bondade, ela traduzida pela palavra, também grega, gente, eu não sei se eu estou falando certo, mas eu vi que era assim, agatosune. Eita. Ela pode ser definida como manifestação externa da amabilidade, que está no coração de cada um de nós. Mas o que eu quero descrever que a amabilidade é você olhar para uma pessoa com dor, com uma necessidade, e aquilo realmente te tocar de uma tal maneira que você não consegue ficar acomodada, você tenta fazer alguma coisa para dissipar aquela dor, aquela necessidade. Às vezes você não tem muito, mas o pouco que você dá, irmã, é muito para aquela pessoa. E você tenta fazer alguma coisa para diminuir, e você se coloca no lugar do outro. A amabilidade é se colocar no lugar do outro. Como eu quero ser tratada? É assim que nosso Deus faz. A amabilidade é quando você ajuda alguém, não precisa ninguém ficar sabendo. Não precisa ninguém colocar lá, ó, foi eu que fiz isso, ó, eu ajudei fulano. Não precisa. A pessoa amável não precisa. Pessoas com características amáveis, elas estão dispostas a servir, a ajudar. Elas não buscam projeção ou satisfação. Ela tem seu coração limpo, livre e leve. Você sabe o que é isso? Sentir do seu coração? Essa amabilidade de Jesus? É bom demais, gente. O movimento, o mover do Espírito Santo, aquele que habita em nós, nos ajuda a ter essa sensibilidade. Essa característica de Jesus que ele quer dar para nós não tem nada a ver com nossa personalidade, gente. Não tem nada a ver a gente falar assim, ah, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, não é isso. Jesus não falou isso. Não tem nada a ver com nossa posição social. Não tem nada a ver com nossa educação. A amabilidade. Ela tem a ver com o que o Espírito produz dentro da gente. É o que ele realmente produz dentro da gente. Essa é a verdadeira amabilidade. O nosso maior exemplo de amabilidade é Jesus. E como devemos tratar o nosso próximo. Ele nos ensina. Eu gostaria de 2 voluntárias que lessem Mateus, capítulo 5. Primeiro eu quero 2 voluntárias, depois eu falo os versículos. Luísa. Kelly. E outra? Pode ser eu. Kelly. Ah, tá. Tem muito versículo ainda para frente. Mateus, Luísa pode ler Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 47. Qual foi a outra pessoa? Kelly. Kelly, amor. É Lucas, capítulo 6, versículo 37 ao 38. Lucas 6, desculpa. Lucas, capítulo 6, versículo 37 ao 38. E a Luísa é Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 47. Ok.
Eu vou ligar aqui a minha outra câmera para não dar interferência, tá? Porque às vezes dá interferência. Tá certo. Bom, então vamos lá. Desculpa. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes publicano também mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lucas Agora, 6. Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Existe um maior exemplo de amabilidade que o nosso Deus, ele nos ensina a tratar o nosso próximo? Não existe. Agora vamos ver algumas formas quando deixamos o mover do Espírito Santo, aquele que realmente habita em nós, viver em nós como nos tornamos. Primeiro, quem quiser, eu vou precisar de 1, 2, 3, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Eu posso, 6 pessoas para 6 versículos. Pode ser Márcia, pode ser, deixa eu ver, Deise, Laudiceia, Lana, Maria, pode ser? A Sônia também tem o dedo levantado, se precisa de mais Sônia. uma pessoa. Então, pode ser você, Sônia, a primeira. 1 Pedro. Só quero que vocês anotem para quando eu pedir para vocês, aí vocês falem para mim. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 a 11. Sônia. Márcia, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Anotou? Agora, eu falei Lana, né? Lana, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Terceiro versículo, Deise, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 12 ao 16 e depois o 20. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12 ao 16 e depois o 20. Bem. Cida, Filipenses,
capítulo 4, versículo 8. Posso ir próximo? Maria. Tiago, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Tiago, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Irmã, o meu é Filipenses. Capítulo 4, versículo 8. Ok, obrigada. Todas anotaram? Leram? Vão ler? Então, vamos voltar ao que eu estava falando. Agora vamos ver algumas formas quando deixamos o mover do Espírito Santo, aquele que habita em nós, de como nos tornamos quando deixamos ser a pessoa amável. Primeiro, a pessoa amável, ela exala amor. Amor. Ela sempre está disposta a servir. Vamos ler 1 Pedro com a irmã Sônia, capítulo 4, versículo 8 a 11. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Vocês estão vendo nesse versículo? A pessoa amável, ela exala amor. Ela está sempre disposta a ajudar. Então, irmãs, quando somos amáveis, a gente exalamos o amor dentro da nossa casa, exalamos o nosso amor com os nossos amigos, na obra de Deus, que possamos servir a Deus, que seja para a honra e glória dele, seja qual for o serviço de Deus, que seja sempre para a honra e glória do Senhor. É assim quando nós se tornamos mulheres amáveis. Nós somos dispostas a servir. Nós exala amor por onde passamos. Às vezes a gente nem sente que nos tornamos, a gente exala esse amor, mas o amor de Cristo, ele tem um perfume agradável. De longe a pessoa sente, porque você está disposto ao mover do Espírito Santo em você, em nós. Segundo, a pessoa amável, ela recebe o perdão e ela libera o perdão. Como assim, Jane? Isso não significa que você não vai ter nenhum conflito ou que você tem um conflito. Mas quando a pessoa ela entende que ela tem o perdão de Deus, ela pode ter sim conflitos, mas ela libera o perdão. A pessoa amável, ela não guarda, ela perdoa facilmente. É assim que o nosso Deus age conosco. É assim que a gente se torna mulheres amáveis. Quando a gente entende que recebemos o perdão de Deus, porque somos pecadores, e também a gente consegue liberar o perdão. Bom, às vezes também, isso também não significa que a gente não temos que falar quando é necessário. Devemos sim. Muitas vezes a gente tem que ser firme com nossas palavras e também, às vezes, precisamos escutar.
Às vezes precisamos escutar para amadurecer. E nisso, precisamos entender que somos mulheres, que precisamos liberar esse perdão. Não podemos ficar guardando coisas. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Então, vamos ler, para entendermos, dentro da palavra de Deus, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Leiamos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém. Agora vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Leiamos. Ao servo do Senhor não convém brigar mais. Sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Então, vocês viram que dentro da palavra, nós não podemos brigar. Nós temos que ensinar com paciência, com amor. Se tiver que falar, fale com amor firme. Se tiver que escutar, escute. Assim você se torna uma mulher amável. Terceiro, pessoas com espírito da amabilidade, ela não alimenta ódio, nem vingança contra ninguém. Isso não quer dizer que alguém não vai ficar com raiva de você, ou que às vezes você não possa ter raiva de alguém momentânea, mas como foi dito lá no começo da aula, estamos lutando contra a carne e queremos viver no Espírito. Mas quando deixamos o mover do Espírito Santo nos tocar, essa raiva passa e nós não guardamos no nosso coração. E é assim, irmãs, que devemos fazer. Não vamos ser hipócritas. Às vezes tem coisas que a gente fica com raiva, mas temos que pedir a Deus a todo momento que Ele não nos deixe guardar ressentimento. Isso não é coisa de Deus. Ele não quer isso de nós. Então, vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12 ao 16 e depois o 20. Aí é Paulo falando, tá, irmãs? É Deise, né, que vai ler? É. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam imitadores, meus imitadores. 20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder.
Gostaria que vocês, não precisa microfone não, gostaria que vocês lessem essa palavra. O reino de Deus não é de palavra, mas sim de poder. O reino de Deus não é de palavra, mas sim de poder. Então, não é o que está dentro de mim, não é o que está dentro de você, não é o que está dentro de nós, não é o que eu penso, não é o que eu sinto ou o que você sente, mas é o que o Espírito quer que eu faça em relação a outra pessoa, para o nosso Deus ser glorificado. Então, às vezes acontece da gente realmente alguma coisa que possa ser que a gente, ainda estando em carne, sinta, mas não é o que a gente pensa, irmãs. Não é o que eu penso, o que eu sinto, é o que o Espírito Santo, esse fruto do Espírito, da amabilidade, quando está em mim e em você, ele gera com a outra pessoa, com o meu próximo. É assim que se torna uma mulher amável, quando deixamos realmente o mover do Espírito Santo agir em nós. Quarto, a pessoa com a amabilidade, ela é cheia de amor e nutrida com coisas boas. Ela tem sua mente nutrida e só foca em coisas boas. A pessoa amável, ela sabe falar e ela sabe ouvir. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Leamos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, irmãs, precisamos nutrir com coisas boas a nossa mente. Precisamos estar com a palavra de Deus, precisamos ser positivas. Mesmo nas situações, você pode me dizer, Jane, eu estou passando por um problema muito triste, muito ruim, você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Ele sabe, e Ele quer mudar isso. Porque pessoas amáveis, irmãs, elas fermentam positivamente a massa, a vida das outras pessoas. Pessoas carnais, elas são negativas. Quando a gente vive na carne, nós somos negativas. Cheira azedo, cheira vinagre. E essas pessoas, elas estão precisando da graça de Deus. E nós precisamos amá-las, para elas conhecer Jesus Cristo. E é assim, irmã. Então, que nós venhamos ser mulheres positivas, nutridas de coisas boas, mesmo quando a gente estamos enfrentando problemas. Sei que não é fácil, irmãs, não adianta falar, porque quando a gente está passando no furacão, a coisa muda de figura, mas a gente tem que confiar em Deus, pedir realmente a Deus que Ele nos dê a sabedoria, que Ele nutre nossos pensamentos com coisas boas, não pensando no problema, não pensando na dificuldade, porque Ele, o nosso Deus que nós servimos, Ele está conosco. E Ele muda a nossa, quando estamos com o mover do Espírito Santo, a nossa vida. Quinto, pessoas amáveis vivem uma vida ungida de sabedoria. Sabedoria, irmãs, é você desvalorizar, crucificar as coisas da carne e deixar o Espírito Santo produzir bons frutos. Vamos ler Tiago 3, versículos 14 ao 18. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta,
Aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, irmãs, quando estamos olhando para o alto, pedindo a sabedoria de Deus, realmente somos mulheres amáveis, porque estamos com a mente nutridas, estamos usando a sabedoria de Deus, estamos exalando o amor de Deus em nós. Só assim conseguimos ser mulheres amáveis. Porque a pessoa, quando vive ungida com a sabedoria de Deus, ela não trata as pessoas por aparência, por fingimento, porque a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. E essas pessoas que trabalham é o povo de Deus, somos nós. É nós que devemos plantar para semear a paz, a amabilidade do nosso coração, que viemos ser mulheres que realmente façam a diferença, que viemos ter a característica de Jesus. Não adianta falar que quer ser. Como eu falei, carne e espírito não andam junto. Não adianta a minha atitude ser na carne e falar, eu não consigo mudar. Que isso? Não é isso que Deus quer. Ele quer que eu me mude lá dentro. Ele quer que o Espírito Santo de Deus realmente te mude e me mude. Ele quer mudança, ele quer transformação. E para isso nós temos que deixar o nosso coração, deixar o mover do Espírito Santo que habita em nós, viver em nós. Então, irmãs, somos chamados para isso. Não fomos chamados para ser a educadinha da loja, a do hotel. Isso não quer dizer que a gente não é para ser educado. Sim, temos que ser educadas, mulheres educadas. Mas o que eu quero falar é que não é essa amabilidade que é lá só porque eu tenho um status, uma posição, que eu posso pagar o hotel, que eu posso pagar o restaurante. Não é isso. Eu quero ser a pessoa amável, o fruto do Espírito realmente tocar em mim e você, aquela que realmente transforma. Desculpa, viu? Meu cachorro também quer dar aula. Desculpa, meu povo. Menino! É o Simba, gente. Quem conhece sabe que ele é. Ele é calado, mas ele quer falar. Oxi, menino, calma. Calma aí que eu vou lhe dar a oportunidade. Então, nós fomos chamados para isso, irmãs. Não fomos chamados para ser a educadinha da loja, do hotel, do restaurante. Nós fomos chamados para ser servos e servas, instrumento da graça e misericórdia na vida das pessoas. Deus quer tocar, transformar a humanidade, que quer curar, aliviar a dor das pessoas. E ele realiza através de seu povo. E o seu povo é nós, irmãs. O seu povo é nós. Ele quer realizar em nós. Porque ele mudou a mim, ele mudou a você, ele nos salvou, ele nos transformou. Ele nos capacitou. Vocês estão vendo o que o Espírito Santo faz por nós quando deixamos o mover nos conduzir para darmos frutos? Ele nos quebranta para sermos pessoas disponíveis, que não se acomodam, que estão sempre dispostas, que não se vangloriem, que não quer status e que querem realmente ser usada por Deus.
E nós queremos sim, né, irmãs? A gente sabe que como a gente quer ser usada por Deus. E o que eu peço hoje, irmã, a Deus, é que nos ajude a ser mulheres cheias de graça, cheias do Espírito Santo de Deus, mulheres que exalam o amor de Cristo, que só Ele pode nos dar, que nós não viemos ser azedas, mulheres que cheiram vinagre. Não queremos isso, não. Queremos cheirar o aroma de Cristo. E que Ele nos use. E que possamos produzir bons frutos para a honra e glória dEle. Sempre, irmãs, para a honra e glória dEle. E que a amabilidade torne-se um fruto bem presente em cada uma de nós. Eu creio, irmãs, que esse fruto do Espírito habite em cada uma de nós e que o perfume agradável de Cristo esteja em cada lugar que a gente passa. Porque eu creio, irmãs, que somos mulheres, porque não estamos aqui à toa, não estamos aqui estudando só para aparecer, para saber. Não, a gente quer aprender de Deus, a gente quer ter a característica de Jesus. Queremos ser mulheres úteis, que servem, mulheres que realmente mudam a história, mulheres que realmente mudam a história do outro, mulheres que estão disponíveis. Ah, irmã, mas eu não tenho dinheiro. Não é isso, irmãs. Às vezes a sua outra irmã, ela só quer te ouvir, ela quer que você escute você. Ela só quer isso, ela quer teu abraço. Ela quer realmente sentir o teu carinho, o teu cuidado. E às vezes você nem percebe o quão você é importante, o qual você tem esse fruto da amabilidade em sua vida. Basta você deixar o mover do Espírito Santo habitar em você, realmente. Bem, quando eu estava estudando esse estudo da amabilidade, eu queria terminar essa aula com 2 louvores. Um me tocou bastante, porque eu vi o tanto como o nosso Deus é amável conosco, o tanto que Ele nos valoriza, o tanto que Ele quer, que Ele mostra para nós como nós somos importantes, o qual grande a gente é importante para Ele, irmãs. Que a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, Ele habita em nós, Ele quer mudança, Ele quer que nós realmente sejamos mulheres cheias de graça. Então, o primeiro louvor quero que valorize. O segundo louvor, que me tocou muito, 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 quando eu estava estudando essa aula, foi aquela sonda-me, usa-me. Eu queria terminar ele como uma oração a Deus, que Ele nos use, que Ele nos quebrante, que nós não se ache o nosso eu mais em nós, mas sim só Ele, que só Ele pode nos mudar, porque Ele nos deu o Espírito Santo e só Ele sabe o quanto a gente é importante para Ele e precisamos também saber disso. Então, irmã Cori, se você puder colocar a letra, agradeço. E muito obrigada, irmãs. Obrigada a cada uma de vocês. Que Deus abençoe. Acho que eu vou ter que pedir ajuda dos universitários. Deixa-me ver. Do técnico. Técnico de informática. Sim, Mr. Larry. Não sei o que está acontecendo. De repente é esse. Esse é o segundo louvor. Sei, não se preocupe. Tá bom. Primeiro. Isso. Você quer que eu cante e aí as irmãs cantam com o microfone fechado, Cone? Sim, é melhor. Sim?
Então, irmãs, eu quero que cada uma de vocês louve a Deus e sinta tão amável como cada um que Deus é por nós, como Ele é amável conosco. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode, então, perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos cantar de novo, irmã? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode, então, perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então, vamos para o segundo. Esse é como uma oração para nós, minhas irmãs. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Eu me enrolei um pouquinho, que eu não sou cantora, sabe? Mas bom demais sentir o quanto o nosso Deus nos ama, né, irmã? E Ele nos sonda, nos conhece, e Ele sabe como verdadeiramente a gente quer ser usada. Obrigada, minhas irmãs. Muito obrigada por cada uma de vocês. Que Deus abençoe. Eu tenho que agradecer a Deus.